Frente 4, módulo 21, prismas, tá? Então, o que é um prisma? É uma figura geométrica espacial que tem duas bases, a base de cima e a base de baixo. Então, exemplo aqui, ó, eu tenho prisma triangular, cuja base é um triângulo. O cubo, ele não deixa de ser um prisma, porém com nome específico e o estudo específico do cubo. E o prisma pentagonal, tá? Eu tenho aqui, ó, um pentágono na sua base. Então, o prisma, ele recebe o nome, como nós já vimos, tá? Dependendo da sua base. Se ela é quadrada, é um prisma de base quadrada. Se é pentágono, prisma pentagonal, hexagonal e da forma que é a sua base. O que me interessa é a área e o volume, tá? É o que cabe dentro e o que dá para forrar externamente ou pintar externamente esse prisma. Como é que eu calculo a área? Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume, área da base vezes a altura. Então, vamos ver o primeiro exercício. Ele diz assim, ó, o volume de um prisma hexagonal regular, cuja altura é 10 e cujo lado da base mede 2, é igual a... Eu já deixei desenhado, mas esse desenho é vocês que fazem. Eu desenhei, deixei pronto para ficar mais fácil, tá? Todo prisma hexagonal, tá? Tanto a base de cima quanto a base de baixo, eles é composto por 6 triângulos equiláteros, tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Eu quero o volume. Como é que eu calculo o volume de um prisma hexagonal? Área da base vezes a altura. A área da base, tá? É um hexágono. E não tem fórmula ideal para o hexágono. Mas eu sei que o hexágono, ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Então, qual vai ser a sua área? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ah, mas como é que eu vou lembrar a área de um triângulo equilátero? Temos que lembrar, tá? Ó, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu lembro que eu comentei com vocês que era o triângulo praticamente mais usado, né? Triângulo retângulo, base, altura dividido por 2 e o triângulo equilátero. Então, eu sei que o lado desse triângulo equilátero é 2. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? 2 ao quadrado é 4, eu posso cancelar. Eu sei que a área da base é 6 raiz de 3, unidade de medida, centímetros quadrados. Tenho a área da base, tranquilamente eu acho o volume. Quem é a área da base? 6 raiz de 3. Quem é a altura? 10. Então, o volume será 6 vezes 10, 60 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? Então, eu tenho como alternativa a letra E. Bem bonitinho esse exercício, tranquilinho de fazer, tá? Exercício número 2. Olha o que ele diz. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então, percebem que ele é horizontal, mas para eu entender como prisma, eu tenho que entender ele em pé, cuja base é um trapézio. Considere um silo de 2 metros de altura. Então, olha lá, 2 metros de altura. 6 metros de largura do topo. Então, ó, largura do topo, 6 metros. E 20 metros de comprimento. Então, comprimento, 20 metros.
Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, olha o que ele fala. Para cada... Cadê? Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, ó, para cada metro aqui tem meio a mais que aqui. Então, aqui, ó, tem 2 metros. Aqui teria 1 metro a mais que aqui. Então, aqui seria 5. Então, Bzinho é igual a 5. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então, o que eu tenho que achar? O volume desse silo, tá? Como é que eu vou achar o volume do silo? O volume é um prisma. Como é que eu calculo? A área da base vezes a altura. A área da base é um trapézio. É isso aqui, ó, é a base dele. Ó, esse aqui é a sua base. Tá? Ele é um trapézio. Certo? Como é que eu calculo como que é a fórmula da área de um trapézio? Vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, agora, é só substituir os valores que temos aí, ó. Tá? Base maior do silo, 6. Base menor do silo, 5. Altura do silo, 2, do trapézio, dividido por 2. Então, a área da base do silo é o quê? 11 metros quadrados. Achei a área, acho o volume desse silo. Então, o volume vai ser 11 vezes a sua altura, que é quanto? 20. A altura do silo, não a altura da, né? Então, eu tenho como volume 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Muito bem. Mas o que ele diz? Ele diz que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo é em toneladas. Vamos na regrinha de 3, famosa regrinha de 3, né? Então, eu tenho lá, ó, 2 metros cúbicos ocupa né? Cada 2 metros cúbicos no silo, eu coloco 1 tonelada, tá? Em 220 metros cúbicos, quantas toneladas será colocada, tá? Então, vai ficar, ó, 2x é 220, 110 toneladas de silagem que cabem nesse silo. Então, eu tenho lá alternativa A. Ok? Seguindo nosso exercício número 3. Olha o que ele diz. O cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H, indicado na figura, tem arestas de comprimento A. Então, eu sei que a aresta, ó, todas as arestas medem A. Comprimento, eu tenho lá a largura e a altura, por ele ser um cubo. Tá? Sabendo-se que M é o ponto médio da aresta E, ó, M é o ponto médio da aresta E. Se M é o ponto médio, aqui até aqui é A. Se isso aqui é o ponto médio,
eu posso dizer que aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2. Então, a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é igual a. Então, ele quer a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD. Bom, o que é o centro do quadrado? Se eu observar, para eu saber quem que é o centro do quadrado, basta pegar e cruzar as duas diagonais. Isso aqui, ó, é o centro do quadrado, que eu vou chamar de I. O que o exercício quer? Ele quer justamente essa distância de M até I. Tá? Ele quer saber isso aí. Bom, dá para perceber que eu tenho aqui, ó, a minha reguinha ela falha. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Que daria para trabalhar com Pitágoras facilmente, ó. Vou desenhar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Eu quero o segmento MI. O segmento MA é A sobre 2 e o segmento AI, eu sei que é a metade de AC, tá? Então, a primeira coisa, ó, eu vou dizer que AI é igual ao AC dividido por 2. Mas o AC nada mais é que a diagonal do quadrado. Como é que eu calculo diagonal de um quadrado? Diagonal é o quê? É L raiz de 2. Se eu tenho que a diagonal, o L é a diagonal é A raiz de 2. Então, quem seria o AI? Seria o quê? A raiz de 2 sobre 2. Agora, eu tenho tudo para trabalhar com Pitágoras, tá? Então, no triângulo MAI, Pitágoras. Então, vai ficar, ó, MI ao quadrado é igual a MA ao quadrado mais AI ao quadrado. Só trabalhar algebricamente aí. Quem é MI? É quem eu quero. Quem é o MA? É A sobre 2. Quem é o AI? Acabei de achar. É o A raiz de 2 sobre 2, que eu vou colocar ao quadrado, tá? Então, MI ao quadrado será A ao quadrado sobre 4 mais raiz de 2 ao quadrado dá 2, A ao quadrado vai dar 2A ao quadrado sobre 4, tá? Então, MI será 3A ao quadrado sobre 4. MI será raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4, que vai dar o quê? A raiz de 3 sobre 2, que é a alternativa C. Interpretativo, né? FUVEST. Número 4. Olha o que pede o número 4. Ele diz assim, ó. Uma piscina vazia com formato de paralelepípedo reto retângulo tem comprimento 10, largura 5 e altura 2. Ela é preenchida com água a uma vazão de 5.000 litros por hora. Após 3 horas e meia do início do comprimento, a altura da água na piscina atingiu o quê? Tá? Então, ele tem 10 de comprimento, 5 de largura e 2 metros de altura, tá?
A vazão dessa torneira era 5.000 litros de água por hora. Então, após 3 horas e meia, qual é a altura da piscina? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, o volume da piscina, dessa piscina com água, né? Ó, comprimento, largura e altura, ou área da base vezes a altura. 10 vezes 5 vezes x, que é a altura que eu quero. 50x, tá? É o que tem de água aí, tá? O que ele nos informa também, tá? Que em 1 hora, coloca-se aí dentro 5.000 litros de água, tá? Em 3 horas e meia, quantos litros de água tem? Então, eu posso jogar uma regrinha de 3, ó. Em 1 hora, a vazão da torneira é de 5.000 litros. Em 3 horas e meia, será X. Ah, mas eu posso usar 3,5? Posso. Quando é meia hora, 3,5 é permitido, tá? Então, vai ficar, ó, 3,5 vezes 5.000. 3,5 vezes 5.000 vai dar 17.500 litros. Então, em 3 horas e meia, o que cabe aí dentro dessa piscina de água? 17.500 litros, então, que é o volume. Então, dá para achar a altura? Dá, jogando aqui, ó. Tá? Isso aqui seria o volume de água, 17.500 litros, tá? Então, agora, ó, 17.500 litros, 50x. Eu consigo tranquilamente achar a altura, tá? Então, só que... Ah, eu esqueci de dizer, tá? Tá em centímetros, né? Vou pôr aqui, ó, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água, tá? Então, quer dizer que 17.500 litros corresponde a 17.500 metros cúbicos. Se a minha resposta é em centímetro, então, metro, eu vou ter, confundi vocês aqui, ó, 17.000 e... O que eu fiz de errado aqui? Vai ser 17.500 litros, que corresponde, a 17,5 metros cúbicos. Perdão. Agora, eu tenho que, se o volume é 17,5 metros cúbicos, tá? Eu consigo achar a altura. 50x é 17,5, x é 17,5 dividido por 50, x vai dar 0,35 metros de altura. Mas ele quer centímetros, metros, decímetro e centímetro. Então, 35 centímetros. Alternativa E. E o último exercício, olha o que ele fala. Para obter a peça esboçada na figura abaixo, um artesão deve recortar 8 cubos iguais a partir dos vértices de um bloco maciço de madeira que tem as seguintes dimensões: 25, 18 e 18. Tá? 25, 18 e 18. Se ele pretende que o peso da peça obtida seja 6,603 quilos, e sabendo que a densidade da madeira é 0,93 gramas por centímetro cúbico, a aresta de cada cubo recortado deverá medir
quanto? Então, vamos lá. Primeiro, o volume desse cubo, desse paralelepípedo, tá? Então, o volume desse paralelepípedo é comprimento, largura e altura. O que ele tem de dimensões? Ó, 25, 18 e 18, tá? Se é dado em centímetro, tá tudo certo. Então, 25 vezes 18 vai ser 8.100 centímetros cúbicos. Muito bem. Só que essa peça vai ser retirado, olha lá, vai ser retirado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Vai ser retirado 8 cubos, tá? Então, qual vai ser o volume dessa peça? Então, o que eu vou pensar como item 2? Ó, o volume da peça, tá? Então, o volume da peça vai ser o volume do paralelepípedo menos o volume de 8 cubos. Então, ó, vai ser 8.100 menos 8 o volume de um cubinho, que eu não sei, e eu vou dizer que ele tem aresta A. Então, 8A ao cubo. Ok? Então, esse é o volume da peça, tá? Que mais que ele fala, tá? Qual mais informação que ele nos dá? Que essa peça tem 6,303 quilos. Então, olha lá. Essa peça tem 6,603 quilos. Como eu estou trabalhando em gramas, basta andar com a casa, ó. Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama. Então, ele vai ter 6.603 gramas. Então, ó, essa peça passa a ter 6.603 gramas. Por quê? Porque ele está trabalhando com densidade, tá? Então, ele quer saber a aresta de cada cubo recortado deverá medir quantos centímetros? Então, vamos ver a densidade dessa peça, tá? A densidade da peça, tá? Sabe que é 0,93 gramas a densidade dela, tá? Por centímetro cúbico. Então, eu sei que 1 centímetro cúbico corresponde a, ó, 1 centímetro cúbico corresponde a 0,93 gramas. Isso aí? 6.603 gramas corresponde a quantos centímetros cúbicos? Que é a densidade. Certo? Então, vai ser o quê? 6.603 dividido por 0,93. Então, qual é a densidade dessa peça? 7.100 gramas por centímetro cúbico. É a densidade da peça, tá? Então, ó, densidade da peça. Bom, mas o que ele quer mesmo? A aresta desses cubinhos que vai ser tirado daí, tá? Então, o volume da peça tem 7.100. Mas quem que é o volume da peça? 8.100 menos 8 ao cubo, que é igual a 7.100. Então, agora, eu acho o valor da aresta. Jogo para cá, menos 8A, 7.100 menos 8.100 vai dar 1.000.
tá? 1000 dividido por 8, multipliquei por menos 1, né? Vai dar 125. Raiz cúbica de 125 vai dar 5. Então, essa peça, essa aresta do cubo, terá 5 centímetros, que é a alternativa D. Se eu fatorar 125 aqui, eu descubro 5 ao cubo, né? Ó, 5 ao cubo. Cancelei, deu 5.